desgaste ou cansaço, vai ser até 19h45 no máximo. E o nosso percurso teórico vai ser mais ou menos assim. Como é um workshop de introdução ao existencialismo, eu vou combinar o seguinte com vocês. Eu vou fazer 1 minuto de apresentação aqui das ideias reais. Depois a gente vai ter um momento de apresentação, bem rapidinho, é o nome de vocês, mais uma pergunta que eu coloquei no slide. Quando a gente terminar, eu vou começar a fazer algumas exposições do conteúdo, tá? Que não tem como fugir um pouquinho dessa parte mais teórica. Em alguns momentos, em alguns slides, eu coloquei algumas perguntas, daí para que vocês possam me ajudar a responder também, e não ficar um monólogo, só eu falando sozinho. Então, mas isso não impede que vocês possam eventualmente levantar a mão e me fazer alguma pergunta, tá? Queria agradecer também a Letícia, né? A Letícia foi e é minha professora, né? Eu já tive na outra graduação a oportunidade de tê-la, né? Então, como professor de graduação, hoje novamente, e também como colega ali, que a Letícia também é da parte da pós-graduação ali da Faced, então assim a gente divide ali a mesma área. A minha formação de base, então eu tenho outras formações, eu sou professor de literatura clássica também, né, minha ênfase é Shakespeare, e tenho formação em filosofia também. Hoje, atualmente, então, eu estou compondo lá o quadro de discentes do FCH na filosofia, mas também, paralelamente, eu também ali estou enquanto mestrando na Faced, na linha de políticas de gestão e processos educacionais. Eu acho que por lá é isso, então, o nome do nosso workshop é uma introdução ao existencialismo, tá, gente? Existencialismo a gente vai depois esmiuçar um pouco mais. Como eu falei, são 2 professores, né? Eu vou ficar com vocês hoje. O professor Jason também já entrou, eu vi ele pela sala, ele vai depois dar um oi para vocês. Ele vai ficar com uma aula mais histórica, falando de um outro autor de filosofia antiga na semana que vem. Claro que aqui é um teste, tá? Hoje a Letícia comentou esses dias, é sempre interessante, né, tentar explorar algumas temáticas novas. Como eu sou, então, professor de filosofia, também eu achei que seria interessante a gente tentar fazer esse tipo de experiência para, eventualmente, se der tudo certo, a gente poder replicar e daí sim fazer um workshop talvez um pouco mais prolongado, com um estudo mais aprofundado. A ideia agora é que ele seja bem, assim, introdutório mesmo, tá? Então, de início, eu acho que é isso. Letícia, se tu puder passar para mim. Só um pouquinho. Também. Tá. Esse é o título do nosso workshop, então, tá? É o título das 2 aulas, né? A vida sem porquê e ainda assim vivida, né? Isso aqui é um título bem existencialista, né? Uma pessoa, assim, que por ler esse título já vai se deparar com algumas questões. Por exemplo, como assim uma vida sem porquê? Né? O que significa pensar uma vida sem uma resposta, né? E o que implica também a gente pensar que uma vida que vale a pena ser vivida, né? Quais são as questões que se colocam em relação a essa pergunta e esse título, tá? Então, aqui a gente está trabalhando com 2 dimensões nesse workshop. A vida sem um porquê, porque é o autor que a gente vai conhecer, né? Ele é um autor que tem uma perspectiva, então, assim, bem sua, né? Digamos assim. Depois a gente vai ver qual é o pensamento dele. Mas ele vai, no final do pensamento dele, introduzir uma ideia que é o seguinte, olha, dito tudo isso que eu falei, apesar de todos os entraves, de todas as dificuldades, a vida, por mais difícil que possa ser, ela ainda, né, merece ser vivida. Eu gosto muito acho que aquele samba enredo, a vida é bonita e é bonita, né, então, assim, eu acho que vai nesse sentido, a vida é bonita, merece ser vivida, merece ser explorada e curtida intensamente. Pode passar. Então, a gente vai começar com um momento de apresentação, tá, meninos? Que vai ser o seguinte. Vocês vão se apresentar com o nome de vocês para mim, para que eu possa conhecer vocês um pouquinho. E vocês, por exemplo, falam assim, meu nome é Ivan. E daí vocês respondam a esta pergunta aqui, que foi a mesma pergunta que eu coloquei lá no grupo, tá? Que é, qual o sentido da vida, tá? Então, cada um tem...
um minutinho para falar um pouquinho, tá? Agora vocês podem daí esporadicamente, em ordem, ou cada uma no seu momento, falar o seu nome, então, e de forma bem breve, assim, uma resposta para essa pergunta inicial, que não é simples, é pequena, mas é complexa, né? A ideia aqui não é ter uma resposta certa, mas sim tentar ter um posicionamento em relação à pergunta. Quem quer começar? Eu vou começar Ivan. por mim, então. Meu nome é Ivan Quintana, eu tenho 33 anos, e o sentido da vida para mim, eu acho que eu vou concordar com o autor que a gente vai estudar. A vida em si não tem sentido, tá? A vida por si só não tem sentido. Agora, uma vida com metas, com escolhas, com responsabilidade, eu acho que para mim é uma vida que vale a pena ser vivida, tá? Quando você assume as rédeas. Então, o sentido da vida para mim é vivê-la ao máximo, aproveitá-la ao máximo, mas não me excluir da responsabilidade que vem com esse tipo de atitude. Eu não sou um cavalo solto no campo. Então, o sentido da vida para mim é, na medida com que eu me permito viver, eu também assumo um papel de protagonista em relação às minhas escolhas. Então, para mim, sentido de vida também é um sentido de responsabilidade, tá? Alguém arrisca continuar aí? Posso continuar, professor Ivan? Pode, gente. Apresenta aí já para os Aproveitar e me apresentar. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Jason. Boa noite. E perguntinha essa já bem filosófica, né? Então, eu sou já graduado em filosofia, né? A minha atuação é na área estadual, na verdade, né? E, bom, com relação à pergunta, qual o sentido da vida, eu poderia também contrapor uma outra pergunta, né? Precisa a vida ter um sentido? Né? Qual que é o sentido da vida? Precisa a vida ter um sentido? Porque uma vez que eu dou sentido para ela hoje, já não pode ser o mesmo sentido amanhã, de repente, né? Então, eu espero que as alunas aí, os alunos, a gente possa trabalhar na próxima aula essa ideia de mudança. Né? Então, acho que minha resposta seria uma resposta meio questionando qual sentido nós podemos atribuir para a nossa vida, se ele está relacionado com a intencionalidade que nós damos para aquilo que nós acreditamos. Né? Tem uma aluna ali que respondeu que o sentido da vida é a busca pela felicidade, né? Bem aristotélico também a resposta. Mas é isso, pessoal. Nos vemos então na semana que vem. Vou continuar assistindo aí a aula do professor Ivan. Ivan tem duas meninas com a mão levantada, a Dione e a Dagmar. Qual tu quer chamar primeiro? Fiquem à vontade. Eu acho que pode ser, Johnny. Continua. Então, boa noite. Meu nome é Dione, tenho 61 anos, professora aposentada. Eu vou partir do ponto de vista, atualmente, tá indo para o lado religioso. O sentido da vida para mim é fazer a caridade, porque se colocar no lugar do próximo é talvez sentir o que o outro está passando. E eu vejo por esse ângulo no momento, né? Tem muitas vertentes e tudo depende do contexto, questão de idade, localização, onde está vivendo, o que está passando, enfim. Eu vou pela caridade no momento, tá? Ajudar o próximo, porque, no meu ponto de vista, eu sou muito radical. Quem não vive para servir não serve para viver. E era isso. Dagmar? Pode falar, Dagmar. Ah, ela caiu. Vamos Ela passar caiu? para. Tá. Continua, então pode ser a Vera. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, Vera. Para mim, a vida não tem sentido, a gente que dá um sentido para ela, e eu concordo com essa, eu não me lembro agora o nome dessa última colega que falou, a gente dá o sentido, ela vive para caridade, tem gente que busca a felicidade, tem gente que. E a felicidade é uma coisa muito ampla, né? É meio difícil tu dizer o que que é felicidade em geral, quando tu tem as coisas muito particulares de cada ser, né? Então, eu acho que o humano cria o sentido para a sua vida,
que pode ser o amor ao próximo, que pode buscar felicidade, pode ser o hedonismo, pode ser a beleza. Então, eu acho que é discussão para inúmeras aulas, uma discussão sem fim sobre o assunto. Eu disse meu nome, né? Meu nome é Vera. Prazer. Acho que a Dagmar entrou. Se a Dagmar quiser continuar, Dagmar. Posso falar, professor? Pode, fica à vontade, por favor. Então, não estou conseguindo resolver o problema aqui da câmera. Mas, assim, para mim, eu sou Maria Aparecida Cordeiro Machado, sou professora aposentada, e para mim o sentido da vida, bom, é de acordo com cada pessoa, né? É a busca de cada um por aquilo que acha que vem de encontro com o que a pessoa pensa, suas crenças, sobre a sua felicidade, é a busca incessante para a pessoa se realizar, ser feliz. Eu penso que seja isso. Perfeito, obrigado, Maia. Quem mais? Eu? Pode ser, Luísa. Bom, sou Eloisete, professora aposentada, e sou aluna do curso Filosófico Religioso Científico da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Eu estou no curso avançado, só não fiz o mediúnico ainda. Então, as gurias, as colegas, né, ilustraram bem o que eu gostaria de falar, mas é isso. Eu vejo assim, a vida só vai ter sentido, né? Agora, eu vendo, né? Quando nós tivermos consciência do que nós estamos fazendo aqui na Terra. Ah, tá, tem voz ali. Do que nós estamos fazendo aqui na Terra, né? Porque nós não viemos à toa. Alguma coisa nos trouxe e tem um motivo. E eu creio que nós precisamos dessa consciência, né? Para saber. E ali as colegas colocaram muito bem a questão da caridade, né? Do amor ao próximo. Então, quando eu tiver consciência de tudo isso, a vida vai ter mais sentido para todos nós. Ou para aquela pessoa, né? Aquela pessoa, né? É isso, então, eu sou tímida. Aí eu tenho 64. Tudo novo ainda, tá tudo bem. Quem mais quer continuar? Dagmar, tá precisando de ajuda para ativar o microfone? Posso continuar? Pode sim, Margarida, por favor. Meu nome é Margarida, eu moro em Campinas, sou aposentada e já estou nos meus 83 anos. Então, o sentido da vida para mim é poder todo dia acordar e viver o dia, sem me preocupar com o amanhã. Perfeito, obrigado. Posso só fazer uma correção? Pode? No curso ali que eu falei, ele é filosófico científico já, que é o curso avançado, tá? Eu coloquei religioso, eu já tinha feito, tá? Desculpa. Não, imagina. Ana? Oi, Ana Maria. Eu tenho 63 anos, sou professora aposentada do município e agora retornei com esse curso com a Letícia, né, da UNIT de alfabetização digital. E o que eu gostaria de falar é assim, ó, essa busca de sentido da vida, eu sempre tive essa busca desde muito cedo, eu sempre ficava me perguntando e me questionando, né, por que as pessoas, tem algumas pessoas que têm tudo, que tem comida sobrando, que tem desperdício, né, muita comida, muita roupa, muitos brinquedos, né, e outras pessoas não têm nada. Então, isso aí sempre, aí as pessoas dizem, porque a pessoa não trabalha, porque não se esforça, mas eu vejo muito mais as pessoas mais humildes se esforçando,
para conseguir a dificuldade delas. Então, assim, ó, eu acho que tudo isso aí, para mim, falta muito, como é que eu vou dizer, fica faltando esse sentido, né? Assim, por exemplo, doença. Tu vê quanta gente com doença, que nasce com doença, uma dificuldade e tal, outras pessoas aí não se cuidam, não sei, eu acho tudo assim, ó, muito injusto, muito mal dividido, e eu não sei se só depende da gente. É uma coisa que realmente, eu não sei, sempre tive essa dúvida e vou continuar com ela. O sentido da vida, para mim, é bem difícil. Tá ótimo. Obrigado, Ana. Quem mais? Isabel? Vamos tentar. Não, antes da Isabel, vou pedir para a Dagmar tentar, que ela está aqui. Tá, perfeita. Para a Isabel. Dagmar, tenta clicar ali no microfone, para abrir o microfone. E fala, vamos ver. Porque aqui para mim está aparecendo que o teu microfone está aberto, mas a gente não escuta nada. Problemas técnicos, vamos lá. Ó, Ivan, Maria Cordeiro tem 70 anos. Estão tudo novo, estão falando também aí, gente. Idade é só um número, estão super raciocínio afiado. Dagmar, o teu microfone para mim tá aberto, só que a gente não escuta tu falando. O que eu te sugiro é sair e entrar de novo. Vamos tentar sair e entrar de novo. Enquanto isso, a Isabel a gente passando para a Isabel. Pode ser, Dagmar? Letícia pede para ver o volume, quem sabe? Ela saiu agora. Ela está no note, de repente é o volume. Tem isso, pode ser o notebook dela que tá mutado. Isabel, pode falar, então, enquanto a gente espera a colega. Boa noite a todos. Primeira coisa, eu não consigo ver ninguém, não sei se é problema meu aqui, tá? Eu liguei minha câmera, até desliguei. Vou ligar de novo, não sei se vocês vão conseguir. Tô te vendo. Então tá jóia. Toda bonitona, de óculos aí, viu? A gente tá te enxergando bem. Obrigada, Ivan. Meu nome é Isabel, eu sou de Campinas, mas eu sou mineira, mas moro em Campinas há mais de 50 anos. Sou professora aposentada, estou na Unid aí há bastante tempo, fiquei muito feliz com essa oportunidade, né, que, como eu sou professora de geografia, trabalhei bastante tempo com história, filosofia, tenho filhos, amigos dos meus filhos são filósofos, eu gosto muito dessa área. Gostei muito das coisas que você colocou, já dei uma lidinha, e muitas colegas, né, já colocaram a questão do sentido da vida. Eu acho que é uma coisa, assim, muito pessoal, né? A gente sempre está na vida para buscar coisas, assim, a felicidade, que é uma coisa muito ampla. A gente também procura o nosso crescimento espiritual, né? Cada um dentro da sua religião, isso é muito importante. Como alguém já colocou, eu trabalho também bastante com a linha espírita, a gente está na vida com um propósito, né? Então, às vezes, a gente passa a vida inteira sem entender o que a gente está fazendo aqui. Mas eu acho que é muito também interessante a gente pensar a questão humana, né, do próximo. Eu gosto também de trabalhar a questão do próximo, e é uma questão muito ampla, né, e cada um acaba procurando, no fundo, todos nós temos um objetivo, né, a gente quer ser feliz, viver bem, como que eu posso dizer, viver bem com a sociedade, na comunidade, com a nossa família, mas é uma missão muito árdua, e, na verdade, né, quem trabalha com a espiritualidade sabe disso, que a gente está aqui para um propósito, e, às vezes, a gente tem as nossas missões, mas é muito interessante, eu acho que esse curso, se eu daria assim, para fazer um curso longo, que é um tema muito, muito amplo, né, e eu estou muito feliz por estar participando, e rever algumas colegas que faz tempo que a gente não se vê, principalmente a Letícia, que é uma pessoa muito querida para mim. Boa noite para todos. Boa noite. Bom, eu passei pro celular, estão me ouvindo? Tá bombando agora, Dagmar, estamos te ouvindo e te vendo. Realmente, né? Eu tive que sair do notebook, entrei de novo, tudo, chamei meu assessor para todos os problemas, meu neto. Então, tá, Dagmar, eu sou formada em psicologia e tenho uma pós-graduação na URGS em Direitos Humanos. Faz tempo que eu percebi que, para mim, o significado da vida, o sentido da vida, é ampliar o meu nível de consciência e ter mais discernimento.
principalmente num momento da vida com tanta comunicação e meios de comunicação, mas também com tanto fake news, onde o Brasil é o campeão mundial de testes de fake news. Então, buscar as fontes que são importantes, né, como essa do Alberto Camus, dos existencialistas, nesse momento, eu achei muito bom. Agradeço a oportunidade. Obrigado, foi um prazer te ouvir. Alguém mais? Eu, Rosângela, tá? Eu tenho Tá. 70 anos. E essa questão do sentido da vida, quando eu tinha em torno de 20 anos, por aí, eu comecei a me interessar por esse tipo de, não filosófica, mas mais espiritualistas. E entrei para a Sociedade Teosófica. Então, li os livros da Annie Besant e uma série de pessoas dessa época. E, atualmente, com 70 anos, eu não estou muito preocupada com o sentido da vida. Eu agora quero aproveitar enquanto eu estiver viva. Então, assim, acordar todo dia e ter a minha condição física para fazer o que eu quiser já é um sentido muito bom para mim. Perfeito, foi um prazer. Alguém mais, gente? Quem que a gente não ouviu aqui ainda? Pode falar, Faz? Oi, eu sou a Clareci. Para mim, o sentido da vida é busca da felicidade primeiro para a gente, né? Mas também não dá para ser feliz sozinho. Então, eu acho que vem corroborar o que as meninas já falaram sobre a solidariedade, a caridade, mas eu acho que principalmente a empatia, né? Hoje em dia, o que está faltando é empatia, muito julgamento e pouca empatia. Então, acho que se colocar no lugar do outro é um exercício e tanto, assim, de sentido da vida, porque cada um sabe aonde aperta o seu calo, né? Então, eu acho que a gente tem empatia pela vida do outro, né? Saber que ele pode não estar na mesma caminhada, cada um tem a sua evolução, né? Também já começa por aí que não tem como a gente julgar o outro, porque cada um tem a sua jornada, né? Então, eu acho que é aí que o sentido da vida faz sentido, porque a gente veio para cá com um propósito, né, de evoluir. Então, não dá para se comparar ao outro ou julgar o outro, porque cada um tem a sua história. Mas, no meio desse caminho, a gente pode trocar ideias, né, pode trocar figurinhas, como se diz, e tentar melhorar um pouquinho cada um, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, porque é complicado mesmo. Cada Uma passeio. pergunta tão pequena que deixa a gente com tanta dúvida, né? Tô desde a semana passada pensando, cada dia vem uma ideia. Mas acho que resumidamente seria isso. Não, tá ótimo, obrigado. Quem é o próximo? A Margarida, tu tá com a mão levantada, pode ir. O que eu falei. Tá. Ah, Tem um que tá perdão. aparecendo como Valóia, Arquivos e Avaliações, como primeiro. Oi, pode trocar meu nome, por favor? É Yara, meu nome. Yara? Yara, você de novo com esse nome de Valora, eu nunca sei quem é o Valora, fico aqui. É sempre eu não sei como trocar isso, sempre fazendo confusão. Eu preciso marcar contigo, Letícia, para trocar. Vamos, porque vamos sim, me chama lá no WhatsApp, daí a gente marca. Tá. Olha, eu desde que entrei nos 70, eu vi que não preciso procurar mais o sentido da vida. A vida é um dia atrás do outro e tudo que vem, vem bem. Essas alturas, as coisas perderam muito sentido. Tu levantar e ter integridade e estar respirando é o melhor. As coisas não tem mais tanto sentido assim.
É isso. Ótimo, obrigado. E a Rosa Maria? Acho que é a Rosa. Tá conseguindo nos ouvir, Rosa? Tá, eu acho que ela tá com... Teu áudio está desligado, tá, Rosa? Só para... Tá, então enquanto a Rosa ajusta ali, gente... Elizabeth, pode ir? Oi, eu sou a Elizabeth, tenho 61 anos, e para mim o sentido da vida está diretamente relacionado com as fases da vida. Por exemplo, quando eu era jovenzinha, lá nos 15, eu me perguntava assim, qual é o sentido de fazer o ensino médio, meus amigos namorando, casando, qual é o sentido de namorar, casar, né? Aí tudo isso aos poucos eu fui vendo que era a evolução da caminhada humana. E para mim, cada fase da vida ela tem um sentido diferente. Hoje, nos meus 61 mais, quase 2, o sentido da vida é eu me bastar e buscar fazer o que eu gosto, com pessoas que eu gosto, e agradecer todos os dias pela vida e por tudo de bom que eu tenho, a começar pelas minhas pernas, minhas amizades, minha família. Então, o sentido da vida hoje é eu me sentir bem e ficar bem para compartilhar a vida com os outros. Tá ótimo. Obrigado, Elizabeth. Eu vi que a Rosa colocou no chat aqui, assim, ainda estou procurando o sentido da vida, mas também é sentir todas as emoções. Acho que ela deve estar com um probleminha no áudio dela, mas eu consegui fazer a leitura. Se quiser colocar mais alguma coisa, depois aqui, Rosa, eu leio para você, tá? Alguém mais, gente? Foram todas? Não, faltou a Agripina. Deixa eu falar só um pouquinho, assim, todos já disseram quase tudo, né? Mas eu acredito que para a gente viver bem, encontrar o sentido da vida, a gente tem que se conhecer bem, tem que se a gente se conhece bem, a gente tem mais facilidade de conhecer, de compreender o outro. E, para mim, para viver bem, não é buscar a felicidade nas coisas materiais, nos prazeres, como dizia Santo Agostinho, né? Você tem que se autoconhecer, entrar dentro de você e buscar tudo que você pode de você, entender por que você age de determinadas maneiras, conhecer, dar nome aos seus sentimentos, conversar muito com você para esclarecendo e encontrando uma verdade que, para mim, a vida, para mim, é baseada em Deus, princípios e valores, como alguém já disse, espiritualmente, né, desenvolvendo nossa espiritualidade através do amor, que tem o amor bom e o amor ruim também, né? Então, eu acho que, assim, é o autoconhecimento que nos leva a ter uma vida mais digna, uma vida de maior compreensão entre todos, né? Entre os amigos, a família, os amigos do trabalho. Então, eu acho que, para mim, o sentido da vida está no autoconhecimento, que quanto melhor você se conhece, melhor você vive. E assim, buscando sempre a Deus, que para mim é o sentido maior da vida, é Deus. Obrigado, Agripina. Imagina. Quem é o próximo? Me ajuda aí, Letícia. Foram todas? Dagmar foi. A Denise já falou? A Denise não falou ainda. Tá. Parece aí, Denise. Acho que a Denise está com o microfone desligado. A Dione já falou, tá? Falou antes, foi uma das primeiras. A Rejane falou? Rejane? Ainda não. Então bora, Rejane. Então tá. Eu escutei todas as colegas falando, como já falaram mesmo, quase tudo, mas o sentido da vida, para mim,
eu tenho 65 anos, eu acho que é viver tudo que há coisas que tu não fez, queria ter feito, tipo assim, participar de uma corrida que teve aqui perto de casa. Eu achei o máximo, participei. Coisa que tu não se deu ao direito antes, sabe? É tão bom, eu adorei, foi muito bom. E a espiritualidade importantíssima, que eu vou na missa, é Deus. Se a gente não tiver a fé, a gente não é nada. Para mim, muito importante a fé em Deus, para tudo. Perfeito, obrigado, Regiane. Eu vi que a Denise saiu, não sei se ela vai entrar de novo, está tentando conectar. Tem mais alguém, meninas, que eu passei, a gente possa ter passado? A Vera já falou? Deixa eu ver. Eu acho que foram todas, tirando a Denise. A Maria José acho que não falou ainda, né? Maria Helena falou. Alô, tá me ouvindo? Agora Estamos sim. te ouvindo bem, Maria José. Boa noite a todos. Eu hoje tenho 73 anos, sou aposentada, bancária aposentada. Em 2016 me formei em Direito. Estou acompanhando na UNID alguns cursos. O sentido da vida, para mim, no momento, é tu viver hoje com um objetivo amanhã. Faça o bem sem olhar a quem. Se você faz o bem a alguém, você está fazendo bem a você mesmo, até pelo fato de você se sentir até melhor como ser humano. Hoje a nossa sociedade mundial tem tantas coisinhas assim que a gente, às vezes, sofre até por ter sido. Mas o meu sentido da vida é esse: faço bem sem olhar quem, vamos viver hoje com objetivo para o amanhã. Certo? Mais ou menos por aí. Perfeito, obrigado, Maria. Deixa eu ver se não escapou mais ninguém aqui, meninas. Eu acho que agora foi todas, né? A Denise entrada e a gente depois cata ela ali para ela se apresentar rapidinho também. Então. Só um minutinho. Eu sou acriana e moro em Marília, São Paulo. Nossa, tu é do Acre. Sou do Legal. Acre, conheço a região norte toda. Estive lá em Tabatinga, no Amazonas, bem na divisa, algumas semanas atrás. Ai, que bom. Eu conheço Manaus, ali, aquelas áreas todas. Rondônia. O sotaque era diferente, Maria. Estou aqui, vim para Marília, São Paulo, pelas filhas que vieram fazer faculdade. Formaram, não quiseram voltar, e aí a mãe veio, aposentou e veio embora. Agora estou conhecendo todo o resto do Brasil. Coisa boa. É bom. Vale a pena. Brasil, lindo de norte a sul, leste a oeste. Conheço 23 estados maravilhosos, cada um com a sua particularidade. Mas vale a pena. Melhor do que estar botando as tintas das fronteiras. Obrigada, gente. Uma boa noite. Imagina, foi um prazer. Curso. Então, Talento, consegue passar para mim esse slide? Tá. Eu, de bom tom, achei que, mesmo que vocês, eu vi que grande parte de vocês trabalhou com educação, outras vieram de outras áreas, né? Outras também não tiveram um contato direto com a prática de ser professor, enfim. Mas eu achei de bom tom, meninas, a gente conversar um pouco sobre algumas noções introdutórias, assim, tá? Então, duas noções introdutórias que eu acho importante é a gente poder trabalhar o conceito de filosofia e o conceito de existencialismo antes mesmo de entrar no conteúdo, tá? Então, eu acho que uma pergunta, por que é interessante, tá? Mesmo que vocês tenham muito tempo de casa, a disciplina de filosofia no nosso currículo a nível de Brasil, ela é muito recente. Ela teve um movimento de sair das disciplinas obrigatórias, depois ficou um tempo fora, depois retornou para o currículo, ficou naquela disputa, né, qual campo ela ia atuar, daí ficou no ensino médio, flerta um pouco com a educação, né, mais final de ensino fundamental também, pensa-se em colocar um pouco nos anos mais juvenis, enfim, é uma disciplina que ainda está se costurando ainda e achando um lugar para chamar de seu. Mas ela hoje, então, ela compõe o nosso quadro de disciplinas obrigatórias, né,
Teve, até a Lê colocou ali, ó, quem teve filosofia na escola, alguns podem ter tido contato, quem teve formação escolar de matriz religiosa, talvez tenha tido um pouco mais de filosofia, assim, mas só vale destacar que a filosofia não se reduz ao religioso, né? Pode falar, Rosângela. Eu tive no clássico filosofia. Teve no clássico? Sim. Lê, tu consegue passar esse slide para mim? Uma definição bem simples para vocês, então, que eu acho que ajuda, né? O que é filosofia, tá? Filosofia ela é uma palavra que vem do grego, né? Philos, que é amizade, né? E sofia, que é conhecimento. Então, a junção das duas, philoi e sofia, é filosofia. É amor ou amizade ou algum tipo de afeto, amor pelo saber, né? Poderia ser uma tradução. Então, é uma área de conhecimento, assim como tem outras áreas de conhecimento, matemática, português, temos a filosofia, que investiga questões fundamentais sobre existência, conhecimento, razão, mente, linguagem e valores. É uma disciplina bem complexa, porque ao lidar com tanta coisa, passa a impressão, às vezes, que ela não consegue dar cabo de nenhum conteúdo, porque ela fica navegando por vários assuntos. Mas a gente chama ela de disciplina guarda-chuva, porque tudo cai sobre a filosofia, né? Então, nesse sentido, a filosofia ela é primeira em relação às disciplinas, porque ela trata de questões muito básicas. Para mim, que sou professor de filosofia, a disciplina deveria ser obrigatória, tão quanto possível em todas as faixas de ensino que seriam as adequadas para o uso dela, porque ela propicia uma abertura para você pensar questões muito básicas que vão se fazer presente nas outras disciplinas também. Tá, então, nesse sentido, a curto modo, filosofia é essa disciplina, essa arte de saber que investiga essas questões mais básicas, né? O que é realidade, o que é amor, o que é bom, o que é certo, o que é justo, linguagem também, como é que eu falo assertivamente certas coisas, como é que eu consigo extrair de certos argumentos uma conclusão, fala de valores também, o que é viver bem, o que é ser bom, o que é ser justo, o que é correto, o que é errado e coisas do gênero. Pode passar, Letícia? E dentro da filosofia, então, a gente vai ter algumas gavetas. Eu não gosto de usar a palavra gaveta, mas é mais ou menos para dizer o seguinte: a filosofia, como ela é uma disciplina complexa, assim como também as outras disciplinas também têm as suas especificidades, a filosofia tem as suas áreas de conhecimento, né? Então, você vai ter fenomenologia para trabalhar com ciência, você vai ter metafísica para trabalhar com outras questões, você vai ter história da filosofia para rastrear a história do pensamento ao longo da história, e vai ter, assim, várias outras áreas dentro da filosofia. E o existencialismo é uma dessas áreas. Então, o existencialismo dentro da filosofia é uma corrente de pensamento, é uma doutrina que tem os seus conceitos, tem os seus autores, tem as suas obras, e ela vai trabalhar questões relacionadas também ao existir e à existência. Então, uma das coisas que você pode tomar como talvez sendo adequado é que existencialismo vem de existir, existência, o que de fato é esse ser aí no mundo, como que essas questões se dão. Pode passar, Letícia? Então, uma definição, só para vocês saberem um pouquinho do percurso histórico dessa corrente filosófica, tá? É um conjunto de ideias que surgiu lá no século XX, né? O pensador que deu o pontapé para esse pensamento existencialista foi o Kierkegaard. É um nome um pouco complicado, mas ele é do século XIX, tá? Ele foi o primeiro autor a pensar questões como angústia, morte e assim por diante, tá? Ele é um autor, assim, que ele dá muita importância para a vida real de cada pessoa, tá? Para a vida real de cada pessoa, tipo assim, meu medo, as minhas dúvidas, as minhas escolhas, os meus sofrimentos e até mesmo a morte, tá? Vale ressaltar que ele é filósofo e teólogo, então, assim, ele tem uma matriz religiosa por trás. Então, geralmente, pessoas que acabam lendo este autor, eu sempre me pego pensando se não são pessoas existencialistas de uma corrente mais religiosa, né? Ou, digamos assim, cristã, porque ele acaba se preocupando com questões de propósitos e
e por aí segue, tá? Então, essas ideias existencialistas, elas se colocam para questionar filosofias mais antigas que explicavam tudo com teorias muito frias, muito reais, e que não levavam em conta o que cada ser humano sente e vive no dia a dia, tá? O que acontece foi o seguinte, gente, foi uma queda de braço, tá? A filosofia, quando chegou à modernidade, os autores de filosofia começaram a escrever muito sobre ciência. E escreveram tanto sobre ciência que alguns autores começaram a se incomodar, e esse foi o primeiro. Ele falou o seguinte, olha, é importante falar essas questões todas, só que esse tipo de pensamento ele está tão teórico, está tão abstrato, que ele está tão descolado da vida das pessoas. Então, assim, eu entendo o quanto é importante, mas compreenda que antes mesmo de você falar em essência, de falar em regras gerais de conhecimento e tanta coisa, existe uma pessoa aí, né? Existe uma pessoa que está sofrendo, que tem uma vida, que tem um potencial de escolhas, que tem inseguranças, que tem sofrimentos. Seria muito imprudente da parte de você, que se diz filósofo, pensar o mundo descolado das pessoas. Então, essa corrente de autores vai acabar questionando um pouco isso. E a gente tem alguns nomes famosos, assim. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido a Simone de Beauvoir, casada com o Sartre, né? Então, esse casal de filósofos são considerados existencialistas. Nós temos o Camus, temos o Kierkegaard, tem um outro que é o Jaspers, e por assim vai. Tem vários autores nessa corrente. Mas, em especial, o que a gente vai trabalhar hoje é o Camus. A gente escreve Camus em português, mas no francês é Camus. Pode passar, Letícia. Esse é o autor, então, uma foto que eu trouxe para vocês. Eu tentei achar uma foto que ele não estivesse fumando, porque o Camus, ele era fumante, então, assim, sempre que ele tinha uma foto, ou ele estava com um cigarro na mão, estava com um cachimbo. Consegui achar essa aqui, parece foto de anuário, mas está bonita, então, pode passar. Quem é esse autor, tá? O Camus, então, Albert Camus, ele é um autor argelino, jornalista, romancista e filósofo, tá? Morreu em 1960. Umas curiosidades deste autor, tá? Ele é africano, tá? Ele é do continente africano. A Argélia é ali próximo ao Marrocos, é bem em cima, assim, tá? Quase no Chipre, lá na parte mais alta da África. E alguns escritos dele são considerados romances, não livros tão teóricos, tá? Mas isso não tira a credibilidade que as questões que ele trata são de cunho filosófico, tá? Ele lutou, então, na resistência francesa durante a Segunda Guerra, né? Década de 40, 1940. Ele recebeu, então, o Prêmio Nobel de Literatura em 57. Perceba que foi quase no fim da vida dele, né? Porque ele faleceu em 60 e recebeu o Nobel em 57. E ele tem várias obras, tá? Tem O Estrangeiro, A Peste e O Mito do Sísifo, esse que está em negrito é o que a gente vai falar um pouco hoje, tá? Eu gosto bastante, eu recomendo vocês lerem O Estrangeiro, assim, é bem legal também, assim. A Peste é bom, mas O Estrangeiro é legal. Ele tem uma frase que eu trouxe para vocês, depois eu vou falar desse conceito mais adiante, que é lucidez, mas essa frase eu acho muito bonita, que assim, ó, o Camus falava sobre como viver com lucidez em um mundo sem garantias. Sempre que o Camus falar lucidez, ele não está se referindo à capacidade de ser lúcido, né? Hoje em dia, a gente infelizmente, meninas, infelizmente, dada essa tecnologia toda, a gente perdeu a capacidade de falar as palavras com propriedade, entender o que elas querem dizer no seu sentido mais profundo. Então, assim, lucidez é uma dessas palavras. Quando a gente fala assim, fulano não é lúcido, parece que a gente está falando que o fulano tem alguma falta de alguma capacidade cognitiva. Ele não está conseguindo, sei lá, não está delirando, está viajando na maionese, fez um comentário que não deveria, enfim, se perdeu no raciocínio que ele estava falando. Por Camus, o termo lucidez não se refere especificamente às capacidades que levam você a ser lúcido. Ser lúcido, para ele, é uma característica muito forte. Uma pessoa lúcida não é pura e simplesmente aquela que melhor consegue executar a capacidade de raciocínio.
O lúcido é aquele que delibera bem, que escolhe bem, que consegue fazer o devido discernimento, que foi uma palavra que apareceu nas falas de vocês. Então, o lúcido é aquela pessoa que, para além de ter as suas capacidades de entendimento garantidas e aptas, né, ele consegue articular muito bem. Quando eu brinquei com vocês, eu falei assim, estão com o pensamento afiado, a lucidez se dá nesse sentido, de conseguir se colocar, se posicionar, falar. Eu gostei de algumas falas no sentido assim, depois dos 70, chega, a palavra sentido já não faz sentido, porque a gente passa a viver sem uma ótica dessa expectativa tão rígida. Isso, para mim, já mostra o quanto você consegue articular com um nível de raciocínio que foge ao tradicional. Então, lucidez não é só conseguir construir o raciocínio, é você operar com ele. Então, é uma ideia de lucidez muito mais forte que esse autor traz. Quando eu pergunto para vocês qual é o sentido da vida, e vocês trazem para mim essas reflexões, o Camus gostaria, né, se estivesse vivo, de poder compactuar com as falas de vocês e dizer assim, não, é por aí mesmo. Então, viver com o ideal é poder ser lúcido para operar com as suas escolhas, não é só capaz de tê-las, mas sim operar com elas em todos os momentos. Pode passar, Letícia? Eu vou avançar no conteúdo, tá, gente? Mas depois eu vou fazer algumas pausas. Esse foi o livro, então, que a gente viu lá no começo, que uma colega tinha. Eu não consegui achar a capa do original, tá? Mas esse livro que ela tem é de 1946, é uma edição que está esgotada aqui no Brasil, porque o livro do Camus, O Mito do Sísifo, ele foi lançado em 42, 4 anos depois saiu no Brasil, né? Então, quando saiu com essa capa roxa. Então, quem tem a capa roxa ou tem a edição em francês. Eu tenho a edição de francês, só que eu não sei onde eu coloquei, mas é uma edição bem pequena. Mas aqui no Brasil é muito comum vocês acharem essa capa roxa como uma edição mais rara, assim. Tem outras, tá? Tem uma capa laranja, tem uma outra capa marrom, mas essa é uma das versões mais antigas do livro, tá? E o livro é O Mito do Sísifo, é assim mesmo. Depois eu vou contar ele para vocês. Pode passar, Lê? Então tá, aqui eu trouxe uma pergunta para vocês, eu quero que vocês me ajudem, tá? Esse livro, ele é um livro complicado, porque ele vai lidar com algumas questões bem complexas, tá? Vai aparecer alguns conceitos e o autor tem um jeito de lidar com as palavras que é muito seu. Como eu falei, a palavra lucidez, por Camus, tem um significado muito, muito, muito específico. E ele vai dar muito valor para essa palavra também, que é absurdo, tá? Então, eu gostaria, antes da resposta, que alguém pudesse me ajudar, ainda mais as professoras de plantão na sala, que pudessem me dar uma resposta do que significa, no português, a palavra absurdo. Quem se arrisca? Esse é o tipo de palavra que a gente usa toda hora, mas quando alguém pede pra gente, me fala o que é, então a gente fica, nossa, peraí, uma coisa absurda. Foi bem o que a Letícia falou, é tão absurdo não saber o que é absurdo. Isso mostra, gente, como a gente usa no automático os termos e como é bom fazer um exercício de filosofia para a gente testar alguns termos, né? Alguém quer arriscar o que é a palavra absurdo? Senão eu estou vendo a Regiane, que está com as artes, está na minha câmera, eu vou perguntar para a Regiane. Pode ser, Johnny, por favor. Olha, eu acho que é algo ilógico. Tá, Só para então me iniciar. ajuda. O que é uma coisa ilógica? Sem sentido. Sem sentido. Acho eu por aí, por aí. Tá, perfeito. Alguém mais? Tá. Eu acho que Uma daqui... coisa inacreditável. Inacreditável. Eu já Falei lembrei da minha mãe. inacreditável. Eu acho absurdo que você me diga uma coisa dessas. Eu acho inaceitável. Inaceitável. Vou dar um exemplo bem prático. Eu acho inaceitável a gente ver na mídia pessoas sendo mortas ao vivo, como se não tivesse sentido nenhum a vida humana. Perfeito. Acho inaceitável genocídio, morte de crianças, guerras de drones que matam milhares de civis.
Então, tem coisas que são realmente surreais, absurdas, inaceitáveis. Perfeito. Esse muro, os muros que estão sendo construídos hoje, e que ele falava tanto ali no absurdo e o muro. Perfeito. Pode continuar, Letícia. Dá licença, seria Pode, uma coisa contrária à razão. Contrária à Então, razão? sim. Tá, perfeito. Então tá, gente. Resposta, concordo, aquilo que não faz sentido, a Maria Helena colocou. Na língua portuguesa, então, absurdo é algo que não faz sentido, é exagerado ou vai contra a lógica, alguém foi lógico, né? Então, ou vai contra o bom senso, né? Eu acho que a Dagmar falou, eu não consigo, eu acho inacreditável ou inaceitável que se faça XYZ, né? Eu botei essa frase, veio da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que cada vez que ela vai na loja, eu falei assim, com qual atendente tu vai brigar hoje? Né? Porque a minha mãe, ela vai, ela aborda a atendente, dela assim, é um absurdo você me cobrar tão caro por essa peça, né? E assim ela vai testando as atendentes, né? Mas a palavra absurdo aqui, ela vai nesse sentido, ela é um termo linguístico, então, que ela serve para poder expressar a nossa ação de espanto ou de incompreensão em relação a alguns episódios, coisas, eventos ou qualquer coisa que nos pareça ser aqui roubando o que alguém falou sem sentido, tá? Pode passar, Letícia? Tá. Nós temos um problema central do livro, tá? Se vocês me perguntarem assim, Ivan, o que o livro fala? Ele fala do quê? Porque o mito do Sísifo eu conheço, eu sei o que é, mas eu não consegui entender o que este livro fala. Eu sei que já me disse que é existencialismo, eu sei que fala sobre a existência, sentido da vida, essas coisas. Me falou o nome de alguns autores, Simone de Beauvoir eu conheci, o Camus não conheço, estou conhecendo agora. Mas o livro eu não tive tempo de ler, me mandou no grupo, eu nem sei se eu vou conseguir, mas eu quero saber o que o livro fala. Então o Camus ele é um autor que ele vai falar o seguinte, olha, é muito importante você falar de Deus, é muito importante você resolver perguntas do tipo, o que é ser bom, o que é ser justo, o que é felicidade, o que é o belo, coisas do tipo, o que é a verdade, mas para mim, Camus tem uma coisa que eu acho que é um problema filosófico sério, profundo, que eu acho que precisa ser melhor tratado antes de qualquer outro problema, né, que é o suicídio. Então, assim, o grande ponto de interrogação do livro, assim, do autor, é que ele vai dizer o seguinte, olha, vamos parar de fazer essas perguntas filosóficas tão abstratas e vamos falar de um problema real, assim. E daí ele traz a questão do suicídio. Não está claro, para quem ouve no primeiro momento, o que tem a ver suicídio, filosofia e vida. Tem tudo a ver, tá, gente? Eu já vou explicar o porquê. Mas, assim, num primeiro momento, a gente estava esperando algo do tipo assim, sentido da vida, amar o próximo, né? A gente já está com essas respostas na ponta da língua, né? Daí vem o autor e fala assim, suicídio. Por quê? Pode avançar. Tá. Quando o Camus fala no começo do livro, no capítulo 1, quem tiver a oportunidade de ouvir depois o audiobook que a Dagmar colocou lá, ou tiver um tempo para fazer a leitura de quem tem um físico ou não, se um dia tiver o interesse de comprar, é um bom livro, eu recomendo, ele é curtinho, ele é bom de ler, só que ele tem que ser lido bem devagar, tá? O que ele fala quando ele fala suicídio? O que ele está perguntando para o autor? O Camus vai dizer o seguinte, uma pergunta que pode ser colocada, se é que eu posso interpretar o autor corretamente, é o seguinte, a vida vale a pena ser vivida mesmo? Porque, assim, tá falando de Deus, tá falando de verdade, tá falando de amor, tá falando de um monte de coisa filosófica, mas, assim, mas vale a pena ser vivida mesmo, tá? Mesmo que eu não tenha um sentido garantido, mesmo que eu não tenha certeza, né, que eu não tenha uma bola de cristal que me dê uma resposta absoluta de como vai ser o dia de amanhã, vale a pena viver nesse mundo, né? Antes eu vi uma fala de alguém, eu até tentei anotar aqui, mas vocês falaram tantos pontos interessantes, mas teve alguém que falou assim, eu acho que foi até a Ana Maria que colocou assim, eu acho muito injusto, eu acho muito mal dividido, eu acho incompreensível que você tenha pessoas que acordam pela manhã em cenários tão complicados e para elas o mundo é isso e quanto para outros o mundo é completamente diferente, né? Então, outra questão também, assim, eu acho que para o Camus, quando alguém se pergunta, quando alguém que vai se matar, quando um suicida vai se matar,
quando alguém se pergunta se ele deve continuar vivendo, essa é uma pergunta tão profunda que não é apenas uma indagação emocional, tá? Hoje, infelizmente, a gente já consegue dar uma resposta de ordem emocional psicológica para um suicida. A gente sabe hoje dizer, por exemplo, eu não vou me ater nessa questão, que um suicida, em certo sentido, também pode sofrer de um mal de ordem psicológica ou emocional, de estabilização, né? Mas o que o autor vai dizer é que nesse primeiro momento, aquele suicida que não apresenta uma carteira de fatores ou critérios que levem ele a cometer e tirar o fim da sua vida, antes de chegar no estágio da execução do ato de tirar a própria vida, você está lidando com uma questão moral muito profunda, que é a pergunta se vale a pena viver, porque tá tudo errado, tá tudo uma porcaria, porque eu acordo de manhã, eu olho para as paredes, eu olho para o meu copo de café, e eu não sei se vale a pena acordar todo dia e tomar esse mesmo copo de café, entende? Então, por caminho, isso vai levar a um problema do absurdo, que daí o conceito de absurdo dele é que, assim, o absurdo por Camus é o confronto entre o desejo humano de você encontrar sentido em um mundo que não oferece respostas. É mais o Camus é um cara assim. Eu vou explicar o porquê que eu perguntei para vocês qual é o sentido da vida. Sabe por que eu fiz essa primeira pergunta? A gente tem dois tipos de existencialistas, tá? O primeiro existencialista é o existencialista ateu, tá? É uma corrente de filosofia existencialista que vai ter a Simone de Beauvoir, o Sartre e o Camus. Esse tipo de pessoa vai dizer o seguinte: é errado você olhar para alguém e dizer assim, tu nasceu assim mesmo, né? Tá colhendo o que tu plantou. Não, nasceu assim mesmo, não tinha como ser diferente. O Camus não vai acreditar, não vai comprar a hipótese de que as pessoas já nascem com pré-determinações e que a vida é assim mesmo para elas. Não, você é resultado das suas escolhas. É errado você dizer que, tu nasceu ruim mesmo, né? Então, assim, não é correto fazer esse tipo de afirmação. O Camus, o Sartre e outros autores vão dizer que a existência precede a essência. Não pode dizer que eu sou uma coisa, né? Não pode me definir de imediato. Eu sou resultado das minhas escolhas. E aqui o conceito de responsabilidade é muito importante, né? Esse é o existencialista mais ateu, é aquele que não vai recorrer a nada de fora. Só existe eu. Eu estou aqui, eu estou vivendo, eu sou responsável pela minha vida. Eu grito para o universo e peço socorro e eu não ouço uma resposta. O que me resta? Eu assumir o volante. E eu vou tendo que lidar com essas questões e vou empurrar a pedra das minhas dúvidas morro acima todo dia. O segundo tipo de pessoa é o existencialista cristão. Vocês vão perceber direitinho agora pelas falas dos colegas. Sempre que um colega se posiciona tendo uma perspectiva de vida que ele vai dizer assim, olha, eu sei que é difícil, mas eu acredito que existe algo mais. Eu acredito que existe uma força para além daqui, que me levanta de manhã, que me faz ficar em pé, que me faz lavar a casa inteira quando eu estou com o braço doendo, que me faz ficar de pé naquela fila horrorosa quando eu só quero estar em casa quietinha. Então, assim, esse existencialista cristão, ele pode, não no primeiro momento, dar um nome de Deus para isso, mas ele vai ter um ideal, alguma coisa acima do material que vai guiar a vida dele e as atitudes. Então, a gente costuma dizer que a gente fala cristão porque para não... Mas o correto seria dizer assim, existe um tipo de existencialista que ele é mais racional, que ele diz assim, não tem, a vida é isso, e daqui eu assumo as responsabilidades das minhas ações e toco o barco, ou não, é difícil mesmo, é isso aí, mas Deus no comando e a gente segue o baile. Pode falar, Johnny. Não sei se vai te ajudar, minha mãe foi suicida, né? E eu me tornei espírita por conta disso, só para falar. E o suicida avisa, assim, que vai se matar. Ela avisou e eu não acreditei. E ela fez, só para colaborar. Então, o teu exemplo foi, eu acho que, muito ilustrativo por uma resposta. Quer ver? Pode avançar, Letícia. Então, o que é o absurdo por Camus, tá? O absurdo vai nascer, como eu falei, do confronto entre o desejo humano, da clareza e o silêncio do mundo, tá? O absurdo, ele não está na vida ou no homem, mas no choque entre os dois. Um exemplo cotidiano, tá? De coisas que nos parecem absurdas, mas fazem parte da nossa vida. Rotina repetitiva, morte, perdas, envelhecimento.
Quer ver um exemplo de absurdo? Todo mundo aqui já foi no enterro, né? Daí a gente para e olha para o caixão, e olha para o falecido e para assim, como é que pode? Tava com a pessoa ontem aqui. Ou se não, tu tá tomando um café e de repente soube que morreu fulana. Meu Deus, sério? Ou se não, nem é perda no sentido biológico. Quer ver? Ó? Nossa, ontem eu tava bem, deu tudo certo, eu não sei o que aconteceu, desandou, não sei o que aconteceu. Eu tô fazendo um esforço tremendo, eu olho pro lado, eu corro, eu choro, eu me viro em 20, mas não dá certo. Eu grito pro universo, eu falei, me dá uma luz, e eu só vejo escuridão na minha frente. Então você começa a se revoltar com essas coisas, né? Rotina repetitiva, meu Deus, será que a minha vida é só isso? Será que a minha única coisa é levantar e fazer um café? Quem eu sou para além disso? Eu sou mais que isso, né? Envelhecimento, meu Deus. E agora? Eu tô com 70. Será que eu preciso ficar me fazendo perguntas? Quem sou eu? Será que agora? O que sobrou para mim? Para onde é que eu vou? Eu já tenho 70, os meus filhos estão grandes. Eu já cumpri o meu papel. Será que eu tenho algum papel? Será que sobrou alguma coisa? A palavra absurdo pro Camus, eu botei ali que é um enxerto meu, tá? Absurdo é igual a conflito. Tudo que já é conflito já é reflexão. Então, perguntas desse tipo nos fazem indagar lá no fundo. É como se eu metesse uma colher num sagu. Eu começo a tirar lá do fundo, sabe? Eu começo a rapar o tacho para poder pensar essas questões. Então, o absurdo por Camus é o seguinte: estou gritando para o universo, pedindo uma resposta, e eu só ouço silêncio de volta. Então é o seguinte, não tem nada. Vou ter que lidar com a situação, o universo, eu sou um grão de areia no universo, não recebo retorno, já que eu tenho este caminho colocado, é com ele que eu vou trilhar mediante as escolhas e as responsabilidades que eu adotar. Pode passar, Letícia? Então tem 3 respostas para o absurdo neste livro, tá? O Camus vai trazer 3 questões. A primeira resposta, Johnny, infelizmente, né, por mais que doa, foi a resposta que a sua mãe escolheu. Quando a gente lida com conflitos internos e que a vida dói tanto, para algumas pessoas não dá para viver sem sentido. Tem pessoas, tem amigas de vocês, que se vocês chegarem para elas agora e falar assim, olha, sai desse casamento que é furada, vai comigo lá no curso, vai ser bom. A pessoa, tem pessoas que elas precisam tem que ajudá-las a encontrar alguma coisa que lhes faça despertar para um novo. Né, que não fique ela ali sem sentido nenhum, se fazendo perguntas num ambiente que ela só vai ouvir vácuos, né? Então, assim, o suicida, por que o suicida fala e a gente não ouve? Eu acho que o suicida é aquele que o suicida é o que mais grita dentro de casa, mas não é um grito daqueles que a gente ouve, é um grito que vem de dentro. Então, assim, a primeira resposta para o absurdo da vida é o suicídio. Infelizmente. A segunda é uma esperança cega, se religar com ilusões metafísicas. Eu sempre gosto muito de pessoas que falam o seguinte, eu sou religioso, eu creio em Deus, mas Deus é necessário, mas não é suficiente. Deus é um convite a pensar a vida e ajudar o próximo. Deus não pode ser uma ilusão cega, uma resposta momentânea, um gatilho de fuga, ou senão aquele ideal altruísta, né? Eu vou ajudar o próximo, e você ajuda todo dia, todo domingo tu tá lá. Tu é a pessoa que faz o cachorro quente embaixo do viaduto, todo domingo tu tá fazendo. Chega um tempo que tu tá lá e aquilo virou no automático, o que eu tô fazendo aqui? É só eu. Todo domingo sou eu, todo domingo é eu que trago o pão, todo domingo sou eu que faço o molho, cadê o resto? Sou eu que me importo, né? Ou senão uma revolta lúcida, que daí eu acho que é uma das mais interessantes. Não, é isso mesmo, a vida é injusta. Né, pegando a fala antes da colega, meu Deus, é injusto, eu não consigo aceitar, mas tudo bem, posto que ela está aí, agora eu vou viver plenamente, eu vou ver o que eu posso fazer, né, então assim, eu tenho que ter uma revolta lúcida e consciente, uma revolta lúcida para entender o seguinte, olha, eu sou esse sujeito, eu estou nesse caldo, o que eu consigo aproveitar desse caldo de situação e fazer minha vida ser mais significativa? Então, assim, a revolta, vai dizer o autor lá no capítulo 4, é a única maneira de você ser fiel a você mesmo. A gente tem que se revoltar com algumas coisas, mas não é uma revolta de você sair de tão pau da barraca e culpar todo mundo. Olha, tá ruim, o que a gente faz agora? Né, entende? O existencialista, nesse sentido, ele vai pensar o seguinte, olha, eu sei que tá errado, eu sei que o mundo não é justo. Posto isso, e levando em conta os meus valores, a pessoa que eu sou, né, o que eu faço com isso que eu estou sentindo?
Que sentido eu vou dar para minha vida agora, olhando para isso tudo? O que eu posso fazer? Né? Ou como é que eu me posiciono em relação a isso, né? Pode passar, Letícia? Eu tô indo rápido, mas é por causa do horário, tá, gente? Então, assim, alguém pode me contar o mito do Sísifo? Eu vou fazer uma pincelada, como a gente tá, eu acabei me empolgando, a gente roubou o tempo, mas, gente, para quem não conhece, isso é a pintura da década de 1914, tá? Século XIX. Essa é uma pintura do Max Kingler, tá? Que lá em cima da pedra, se vocês olharem, tem os deuses sentados, né? E o mito do Sísifo, assim, eu recomendo que vocês leiam na internet, é muito legal. O Sísifo é um rei muito, mas muito inteligente. Só que ele usava a inteligência dele para algo ruim, ele enganava, ele era muito astuto. E ele resolveu enganar os deuses não uma vez, mas ele enganou duas. Numa ele enganou a morte, né? E na outra ele enganou o Hades. E os deuses, vendo que ele é muito astuto e muito ardiloso, ele resolveu fazer o seguinte: ah, é? Então tá, então a gente vai te castigar eternamente. Todos os dias, tu vai rolar uma pedra morro acima. Quando chegar no topo, que tu tiver para assentar a pedra, por castigo ela vai rolar para baixo. E assim eternamente. E a gente daqui vai ficar olhando. Moral dessa história é que esse conto, o Sísifo vai dizer o seguinte: olha, gente, a vida da gente é isso aí. Eu sei que parece injusto, mas um dia de cada vez, uma pedra de cada vez. Eu sei que alguns parece que têm pedras maiores para rolar do que outros. Eu me faço valer da fala da colega no começo, né? Tem pessoas que parece que não estão rolando uma pedra. Parece que elas estão rolando uma montanha inteira. Né? E isso não parece ser, no primeiro momento, algo assim muito bem dividido, usando a palavra que foi falada no começo, né? Mas o autor, o Camus, ele vai dizer o seguinte: mesmo assim, vai ter uma frase que é assim: é preciso ver Sísifo feliz. Ou seja, apesar das circunstâncias da vida, é interessante que em algum momento a gente saiba olhar e extrair de todo o processo, pelo menos algum tipo de reflexão que nos permita ver que, apesar de todo tipo de mazela que existe sim um momento onde a gente possa se encontrar nesse processo de luta, de batalha, seja uma batalha espiritual, uma batalha familiar, uma batalha profissional, uma batalha com você mesmo, levando em conta os seus aspectos de vida. Nesse sentido, ele vai se valer do conto. Pode passar, Letícia. Resumo, então, ele foi condenado, né? E tem uma frase que eu coloquei que é a seguinte: a luta para alcançar o topo é suficiente para preencher o coração do homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. É a frase do livro. E a minha explicação é o seguinte: mesmo sem um final feliz, a luta em si dá dignidade à vida. Isso acontece, isso é tão real, gente, quando a gente vai tentar dizer para uma pessoa assim: ó, eu sei que é difícil, tu não pensa que tu fez isso sozinha, tu acha que eu não passei por isso. Mas assim, calma, confia no processo. Eu sei que as coisas não estão fáceis agora, não vão ficar fáceis amanhã e vão levar um bom tempo ainda. Mas assim, confia. Vai chegar um momento que você vai atribuir um valor de dignidade a todo o processo. Né? Eu acho tão legal que na minha paróquia, esses dias, chegou um casal muito jovem. A gente quer se separar. Foi pedir orientação espiritual com o nosso pároco. E daí o padre: mas como assim? Vocês casaram há 2 anos, né? Fui eu que celebrei o casamento, né? Daí entrei para fazer orientação com eles, mas resumo da história é o seguinte: tu nem enrolou as tuas pedras morro acima ainda. Tu não tá lidando com as adversidades mais fortes. Nem passou pela crise dos 5 anos. Calma, tem muita coisa para tu rolar ainda. Mas assim, existe uma atribuição de valor a todo o processo. Vocês estarem aqui assistindo essa aula, esse workshop, é um exemplo de que, assim, apesar de toda dificuldade, eu quero aprender mais, eu quero rolar as minhas pedras ainda, eu sei que eu tenho muito chão para vencer, mas, né, por causa disso que eu não posso ser feliz e aprender outras coisas também. Né? Então, nesse sentido, o mito é uma alusão para a gente tentar pensar o lado positivo de um processo que, por muitas vezes, só se revela doloroso. Tem que tomar um cuidado, tá? A gente tá falando de uma dimensão humana, a gente não está falando de uma dimensão relacional. Se você extrapola isso para o nível da sociedade, é muito complicado, porque você vai cair em argumentos tipo assim: não, eu vou até te entender, mas assim, eu não acho muito justo ainda e não consigo ver uma atribuição de dignidade num contexto social onde tudo está errado.
Eu também tenho algumas críticas e algumas ressalvas ao autor, mas olhando só por esse aspecto, é interessante você pensar essa ideia de sentido de vida, né? Pode passar, Letícia. Então, assim, o que é viver com lucidez, tá? É estar consciente de que o sentido não é dado. Você tem que viver o presente com presença e intensidade. Valorizar pequenos gestos. Alguém falou alguma coisa sobre acordar e tomar um café antes. Foi muito ilustrativo, né? Vocês adivinharam, né? Que gente, tomar um café, sabe? Uma conversa, um afeto, levar um abraço de filho, ir na igreja, encontrar uma amiga, caminhar na calçada, comprar uma coisinha, falar com a atendente, sabe? E tem uma frase nesse livro que eu acho maravilhosa, recomendo que leiam, que é o seguinte: no meio do inverno, eu descobri que havia em mim um verão invencível. Né? Não tem nada mais bonito do que a gente poder se encontrar no inverno de algumas certezas, um calor, um verão que vai nos tomando conta e nos conforma, e nos aquece em relação a algumas coisas, né? Pode passar, Letícia. Então, gente, já indo por fim, eu sei que eu corri, tá? Eu quero pedir desculpas por isso. Semana que vem, com o Jason, acho que vai ser um pouco mais calmo, né? Mas a gente ficou um pouco se conhecendo também no começo, mas assim, o que eu quero dizer com tudo isso, tá? Esse sentimento de absurdo que esse autor existencialista vai propor é o seguinte: ele não vai nascer de um simples exame de um fato, meu Deus, a vida é horrível, mas a comparação entre o que a gente espera da vida e o que a vida entrega. Às vezes é absurdo. Meu Deus, eu faço tanto, eu me mato, eu me viro em 10, é só isso. É só isso. E daí duas são as escolhas possíveis, tá? Posto isso, o que eu faço? Então, uma questão para a gente refletir, que eu acho que eu quero deixar muito para vocês, que é o seguinte: eu não sei se vocês já se sentiram assim, eu não posso dizer por vocês, mas eu posso falar por mim e Ivan, tá? Quem nunca se sentiu esperando algo mais da vida e não recebeu? Então, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu espero muito, porque eu faço um cálculo tomando como base tudo que eu investi, seja tempo, energia, carinho, afeto, e parece que eu não recebi aquilo proporcional ao que eu achava ser o adequado. Duas são as atitudes que você pode ter. Você pode cair numa espiral, então, de não ter sentido, que é muito perigoso, que é aquilo que eu falei antes, que é a primeira resposta, né? Eu comentei com a Johnny, que não, assim, já que a vida não tem esse sentido, tá tão ruim assim, não me resta outra alternativa a não dar cabo nela, né? Ou me agarro numa ilusão cega, e nisso eu me perco também, ou eu me revolto. E quando eu me revolto, eu falo assim: é? Então dane-se. Agora eu vou fazer diferente, vou fazer do meu jeito, eu vou dar a minha assinatura, eu vou dar a minha digital. Pode passar, Leno? Então, gente, desculpa mesmo por rapidinho, mas assim, o fechamento que eu queria fazer com vocês é o seguinte, gente, eu já vou abrir para comentários, tá? Mas a vida, Ivan, professor de filosofia existencialista, eu acho que assim, a vida não tem um sentido pronto, tá? Foi aquilo que eu falei no começo. Mas, ainda assim, eu acho que vocês, eu e qualquer um aqui na sala, a gente pode viver com um pouquinho mais de coragem, tá? Por que eu digo coragem? Eu sinto, não vocês, eu sinto que essa geração mais nova, e eu falo isso para os alunos, ela é uma geração muito covarde. Que na primeira pedrinha que ela chuta, ela acha que ela já nem vai conseguir ir adiante, né? E uma revolta à luz é você continuar vivendo com dignidade, mesmo que você não tenha as respostas. Né? Não se enganem, eu não vim para a filosofia para ter respostas, mas é para ter atenção nas perguntas que eu faço, né? E o Camus, ele nos convida, enquanto autor, recomendo a leitura do livro, né, a não desistir, mas a assumir a vida como ela é. E criar algo bonito mesmo assim. Eu acho muito legal quando eu pego uma mãe que dá o seguinte testemunho para mim, assim: olha, Ivan, a minha vida, só Deus sabe o pão do diabo que eu amassei e tive que engolir. Mas, assim, criei todos os meus filhos. Estão todos bem encaminhados, graças a Deus. Assim, a minha casa é a minha casa, é o meu cantinho, né? Então, assim, a Vera colocou, sou extremamente realista, sempre espero pouco, talvez para me proteger. Eu também sou assim. Às vezes eu cheguei numa idade que eu não estou colocando expectativa mais. A gente tem que apostar, né? Tem que achar que a vida pode ser um pouco mais bela. Mas eu acho que a gente fica tão calejado que eu falei assim: eu já vou pensando no lado ruim. Se der errado, tudo bem. Esse dia eu fui num bingo, eu falei assim: gente, eu não ganho nada, se eu ganhar é lucro, né? Já que eu não ganho mesmo, né?
Eu vou enviar depois para vocês o material direitinho, tá? Pode passar, Letícia. Mas antes de a gente encerrar, eu queria dizer uma coisa muito especial para vocês, assim. Que semana que vem vocês vão continuar com o Jason vai fazer mais pausado, porque nunca ganhei um bingo. A minha maior mágoa foi o seguinte, eu já tenho vários títulos de graduação e não tenho um brinde de bingo. Eu falei assim, ó, a gente ganha, é mais fácil ganhar um diploma do que ganhar um brinde. Mas brincadeiras à parte, gente, a gente semana que vem vai fazer uma reflexão seguinte com o Jason. Se a vida não tem um sentido fixo, se a gente está aqui, tá? Ela é estável. Dá para ter algum tipo de estabilidade? Como é que eu me reconheço nesse mar de incertezas, então? Como eu falei, né, se vocês forem seguir esse autor, ele parece até um pouco negativo, né? Não, a vida é assim mesmo, né? As coisas difíceis acontecem. Usando a fala da colega, não é certo, a repartição não tá justa, né? Tá, mas e como é que eu me coloco, então? Como é que eu não me desestabilizo, né, em relação a isso, né? Eu quero recorrer ao autor. Eu acho que a vida, ela é bonita, ela tem as nossas lutas carregam cicatrizes que só a gente que é dono delas conhece, né? Eu costumo dizer assim, sabe quem é a pessoa que mais conhece uma cicatriz? É aquela que tem uma. Porque ela sabe até o contorno, onde é que é na pele. Moral da história, moral dessa aula, a gente queria dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte, eu estou muito feliz de poder dividir esse momento com vocês, e eu fiquei muito feliz com as respostas que vocês deram no começo. Eu acho que vocês estão mais filosóficas do que eu, né? Eu estou numa idade em que não faz sentido, né, ter sentido. Eu acho que a gente vai se reencontrando e vai mudando, e a nossa vida vai se reconfigurando. E tem uma frase que eu gosto, eu não esqueci ela até hoje, que é assim: um belo dia eu saí para andar e descobri que a coisa mais bela da minha vida é o meu próprio jeito de caminhar. Então, assim, existe uma beleza, existe uma sutileza que só quem passou por uma adversidade e superou isso consegue encontrar. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar... Legal, né, Letícia? Eu vou deixar aberto para vocês mais um minutinho, não sei se alguém quer fazer um comentário. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu sei que eu fui muito abrupto Como eu falei, eu tenho uma dificuldade, eu sou um professor extremamente conteudista, tá, gente? Mas eu prometo que nos outros workshops eu vou tentar maneirar um pouco mais, tá? Mas não sei se vocês gostaram, se não gostaram, se discordam do autor, não, eu não concordo, não é por aí, né? Querem fazer algum comentário antes? Eu quero. Fique à vontade. Estão ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim. Sim. Eu assim, fiquei ouvindo, né, umas 4 horas o livro todo hoje, depois pesquisei outros e mandei lá para o professor. E já mandei para outros alunos. Eu falei assim, olha, gente, uma aluna mandou, agora vocês lêem, porque ela deu o trabalho de buscar, vocês vão ouvir agora. Mas eu ouvi um outro de 20, 19 minutos que eu também mandei só para você, não no grupo, porque eu achei que seria uma reflexão posterior à sua aula. É o da lapidação, né? Era isso. Eu cheguei a essa conclusão, que eu escrevi até quando refleti sobre a aula, minha contribuição, que as pedras, elas são lapidadas, exatamente. Então, na vida, o crescimento é lapidar suas pedras. Elas sempre vão existir, mas pode chegar na frente de uma pedra e ter uma atitude, a pessoa ter outra, né? Mas a lapidação é necessária. O diamante sai de um carvão, né? E eu acho que é isso, assim, ampliar a consciência. Quando eu falo em ampliar a consciência e ter mais discernimento para as coisas, diante das realidades atuais, é isso, é você poder fazer escolhas baseadas no teu amor por si mesmo, pelos teus, né, teus ancestrais, seus descendentes, filhos, netos, né? Eu tive a feliz possibilidade de ter um filho e também criar mãe solo e vó solo, né? O meu neto está com 22 anos. E a gente aprende com as gerações diferentes, coisas novas, né? Você está aberto a aprender sempre, seja com 65, como eu estou, seja com 70 anos, né? Minha mãe faz 99 amanhã. E refletindo sobre o suicídio, eu fiz parte de uma mesa sobre o tema de uma doutoranda da URGS, que ela pesquisou suicídio no campo.
os trabalhadores do campo. Hoje a gente vê outras condições para o suicídio, que são os venenos, os químicos agrícolas, uma série de coisas que já descobriram que leva a isso, a ampliar o suicídio no campo, por exemplo, né? Então, tem coisas que eu discordei, nunca pensei que eu fosse discordar do caminho, olha como é que eu sou chata. Mas, nesse ponto, ele viveu entre duas guerras, né? As duas maiores, 2014 e 45 ali, ele escreveu nesse tempo, e depois no pós-guerra também, né? E a gente vê... Eu fiquei pensando, pô, se ele tivesse vivo hoje para ver o que está acontecendo, o que será que ele diria, né? Mas acho que esse exemplo de lapidar é bem interessante, porque a vida é isso. Eu vou te contar, então, Dagmar, já que tu contou que tu discorda, eu vou contar para vocês que ficaram até agora qual é o meu objeto de pesquisa, então, na pós. Eu pesquiso na filosofia uma crítica a esse autor, especificamente este livro. A minha tese é a seguinte: olha, eu concordo com você até aqui. Mas o que tu não concorda, Ivan? Sabe a frase que eu mostrei para vocês, é preciso ver Sísifo sorrir? A minha crítica é a seguinte: olha, eu sei, eu concordo, mas não todo o tempo. Tem horas que eu, Ivan, entendo que o sofrimento na vida é necessário. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estudo tópicos de morte, né? E eu falo assim, para uma pessoa que está num leito de UTI, às vezes ela não quer saber que tudo vai ficar bem, ela não quer sorriso, ela quer morfina. Então, assim, a dor é parte do sofrimento. Eu não posso... Sabe por que é importante? Porque senão eu vou cair naquela ilusão cega, naquela revolta cega. Não, vai ficar tudo bem, a pessoa está ali e você parece que está enganando ela até o fim. Né? Então, assim, não é por aí. Eu entendo, eu compro a tua teoria, ok, né? Funciona, mas assim, tem um limite. O limite é entender que, às vezes, também o processo de dor é importante. Quem vai valorizar de verdade a cura é aquele que passou pelo sofrimento da dor do processo, né? De ter uma mazela. Então, esse sim eu poderia dizer com mais propriedade. Então, eu tenho umas ressalvas também. E é importante que vocês tenham, tá? Porque isso é lucidez. Lucidez para dizer o seguinte: olha, eu entendo, mas até que eu aceito. Daqui para frente é a Dagmar falando, é a Dione, a Rosângela, enfim, é qualquer uma de vocês, né, que tem um posicionamento para operar conceitualmente com isso, tá? Hoje em dia parece que tem um descrédito, eu tenho que concordar com tudo. Não, pelo contrário, se tu me convidou, a primeira coisa que eu vou fazer é ver se eu concordo ou não. Por quê? Porque tem um sujeito aqui, eu sou uma pessoa, né, eu tenho a minha opinião. Então, dito isso, gente, eu só queria também agradecer, porque já são 8 horas, reforçando o convite que semana que vem vocês vão estar na tutela do Jason, tá? Que estava aqui na sala, ele é um excelente professor, e ele é bem conteudista também, vocês vão gostar, só que ele é bem calmo, tá? Então ele é diferente de mim, ele não é tão agitado, ele é mais tranquilo, assim. Vocês vão gostar bastante dele, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês essa noite. Eu acho que a gente vai se reencontrar, eu tenho conversado bastante com a Letícia, do meu interesse em acompanhar um pouco mais a UNID. Então, acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer uns outros workshops diferentes, tá? Então, eu vou ser uma das pessoas que vocês vão reencontrar em outras oportunidades. Tá bem, gente? Que bom saber disso. Que bom, ficou feliz. Já gostei de vocês de imediato, assim. Eu vou devolver a fala para a Letícia, então, espero que ela tá nos bastidores. Ela é o nosso, aqui o suporte, né, Ivan, muito obrigado, muito boa aí a aula, eu gostei bastante, eu também aprendi bastante, né? A gente acaba aprendendo, eu sempre falo isso para as meninas, a gente não tem um tempo de aprender, eu acho que o tempo de aprender é a gente que decide, e quando a gente decide, assim, em qualquer momento, a gente aprende muito, e hoje eu também aprendi muito, fiquei muito interessado, vou ler o livro agora, porque não tive tempo de parar para ler nem os capítulos que o Ivan falou, né? Sabe como é que é a loucura da vida? Mas agradeço imensamente. Acho que vou dar umas palmas aqui virtuais para o Ivan, né? Que, estava muito boa a aula. E a gente se vê semana que vem hein, com o Jason. E não sei se o Ivan vai estar junto, mas a gente continua esse debate existencialismo aí na semana que vem, tá bom, meninas? Assim que tiver gravação, eu passo para vocês. Então tá, fiquem bem, tá, gente? E a gente vai se conversando lá. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Valeu. Tchau, menina. Tchau. Adorei.
Tchau.